Existem mais de 40 mil denominações cristãs, todas ensinando a Bíblia e todas dizendo ter a verdade. Mas será que Deus tem uma igreja? Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Como saber se alguém é um profeta verdadeiro ou um falso profeta? Fernando Iglesias responde a estas perguntas no programa Está Escrito de hoje. Nosso tema é: verdadeiro ou falso? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. No último programa eu contei a história de William Miller, que estudou uma profecia bíblica maravilhosa e fez com que ele pensasse que Jesus voltaria em outubro de 1844. Miller estava certo na data, mas o evento que iria ocorrer, segundo a Bíblia, não era a volta de Jesus, mas o início do julgamento no santuário celeste. Como Miller era um homem muito sincero, muitos o seguiram, pois a data era inegável. Uma pessoa que viveu aqueles dias esperando a volta de Jesus escreveu o seguinte: esse foi o ano mais feliz da minha vida. Quem disse isso foi uma jovem de 17 anos chamada Ellen, que viveu cada momento do desapontamento que aconteceu em 1844. Aquele em que as pessoas esperavam a volta de Jesus para 22 de outubro. Mas quando chegou meia-noite, o que restou foi o seguinte: de um lado, os gozadores, eles riam, davam gargalhadas, faziam chacotas apontando o dedo para o outro grupo e riam cada vez mais alto. Do outro lado, os que eram alvo da gozação. Eles choravam em meio a lágrimas, muita tristeza e vergonha. Alguns estavam vestidos de roupas brancas em algumas cidades. O tecido branco desapareceu nas lojas, tanto as pessoas procuraram para esperar o Senhor Jesus. Foi um golpe na fé daqueles que esperavam a volta de Jesus para aquela data. A maioria não suportou e abandonaram as igrejas, não querendo mais saber nada de Bíblia, se tornaram céticos, descrentes. Estava acontecendo exatamente o que a palavra de Deus dizia que iria acontecer em Apocalipse 10:10. Eu, João, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O livrinho era o livro de Daniel. A mensagem era a volta de Jesus. A mensagem de sabor doce na boca havia se tornado amarga no estômago. A volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844 era uma mensagem doce. Mas como Jesus não veio, a mesma mensagem se tornou uma amargura, uma decepção, um grande desapontamento. Mas houve, na realidade, um pouquinho de gente que permaneceu fiel a Deus. Um restinho que, apesar da tristeza, permaneceu confiante no Senhor. Este pequeno povo pode ser chamado de remanescente. Remanescente significa o que sobra. Ao longo da história, Deus sempre teve o seu remanescente. Você se lembra do dilúvio? No mundo inteiro, apenas 8 pessoas foram salvas. Apenas Noé e sua família. Você acha pouco? E em Sodoma e Gomorra, que foram apenas 3. Apenas Ló e suas 2 filhas. Aliás, o próprio Deus, quando escolheu Israel, disse em Deuteronômio 7, de 6 a 8, porque vocês são o povo escolhido do Senhor Deus. O Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a terra, para vocês serem somente dele. Não teve o Senhor afeição, nem os escolheu, porque vocês são mais numerosos do que qualquer povo. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos, mas o Senhor os escolheu porque Ele ama vocês. Por isso, não fiquem impressionados com os números. Jesus mesmo disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Toda vez que você procurar na Bíblia, você vai encontrar uma minoria ao lado de Deus. Não porque Deus não ame a todos, mas é que a grande maioria sempre escolheu ficar longe de Deus. E mesmo entre aqueles que escolhem servir a Deus, a maioria prefere o caminho largo. Servem a Deus à sua maneira.
Mas por que Deus quer um povo remanescente? O próprio Deus responde em Isaías 56, 7 e 8. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O objetivo de Deus nunca foi salvar só o remanescente. O povo de Israel era o remanescente de Deus para ensinar a verdade aos outros povos e atraí-los para Deus. Deus não é exclusivista. A vontade de Deus era, num mundo onde ninguém acredita nele e em sua palavra, a Bíblia, ter um povo remanescente que falasse a outro sobre o amor de Deus, que fosse um canal de bênçãos a outras pessoas. Será que a Bíblia apresenta o nome da igreja remanescente e agora do tempo do fim? Será que a Bíblia fala o nome da igreja certa para a gente poder distinguir entre tantas religiões que existem? Não, a Bíblia não apresenta o nome dessa igreja remanescente, porém a palavra de Deus apresenta as características dessa igreja. Ela dá a descrição certa das pessoas que estariam seguindo a Deus nos últimos dias dessa terra. Você gostaria de saber quais são? Então vamos ao Apocalipse. Primeiro, em Apocalipse 10, 11, diz que ela surgiria como resultado de um grande despertamento religioso. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, despertamento com profecia. Segundo Apocalipse 14, 6, diz que pregaria o evangelho eterno, os últimos 3 recados, as últimas 3 mensagens de Deus à humanidade, as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, nação, língua e povo. Apocalipse 14, 12, diz que guardaria todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que ordena a observância do sábado. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 12, 17 diz que essa igreja teria o testemunho de Jesus. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você viu aqui os restantes ou o remanescente? Apocalipse 19, 10 diz também que essa igreja teria o dom profético. O texto diz assim: estou aqui para ajudá-lo, a você e a todos que têm o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Realmente a Bíblia diz em Atos 2, 17 e 18, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mas o que me chamou a atenção foi uma característica. O texto diz, aqui está a perseverança dos santos. O que é perseverança? É não desistir. Na época de Miller, dentre os que pregavam a volta de Jesus, estava Irã Edson. Ele mesmo diz o seguinte: nós esperávamos ver Jesus Cristo e todos os seus santos anjos com ele, e que sua voz despertasse Abraão, Isaque e Jacó, e nossos queridos amigos que haviam passado pela morte. Nossas esperanças eram mantidas elevadas e assim esperamos pela vinda do Senhor, até que o relógio fez soar as 12 badaladas à meia-noite. Quando nada mais se fez ouvir a não ser o tic-tac, o desapontamento tornou-se uma certeza. Um espírito de pranto nos sobreveio como nunca havíamos experimentado antes. Choramos até o amanhecer. Em meio aos choros, eles também clamavam, buscavam saber o que havia acontecido de errado. Foram então para a cozinha e tomaram o desjejum. Irã Edson sugeriu ao seu amigo Croiser que visitassem alguns dos seus vizinhos e decidiram cortar caminho passando por um milharal. E foi ali que Edson disse o seguinte: detive-me em meio ao campo.
O céu parecia se abrir e vi distinta e claramente que em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo e vir para a terra, ele pela primeira vez estava entrando nesse dia no segundo compartimento, o Santíssimo. Jesus tinha uma obra para realizar antes de vir à terra. E foi a partir daquela profecia, a partir daquele povo remanescente que persistiu estudando e pregando a palavra de Deus, que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando aquele fazendeiro contemplava Cristo, Deus estava revelando o plano dele para o tempo do fim. Um remanescente para pregar que há um santuário no céu e que Jesus está lá intercedendo por nós. Aqueles que tinham esperado a vinda do Senhor para 1844 não estavam sem consolação. Haviam obtido valioso conhecimento da pesquisa da palavra. O plano da salvação estava mais claro na sua compreensão agora. Cada dia descobriam novas belezas nas páginas da palavra e uma maravilhosa harmonia através delas todas. Um texto explicando o outro e não havendo nenhuma palavra empregada em vão. O que você faria se de repente tivesse uma visão profética, e nela Deus mandasse você contar a todos o que você havia visto? Falaria ou teria medo do que os outros pensariam? Nessa época especial da história do mundo, Deus precisava de alguém especial para guiar os crentes que tinham sido desiludidos. Assim, Deus primeiro chamou um homem chamado William Foy e deu a ele uma visão profética, mas ele ficou com medo dos comentários que iriam acontecer sobre ele. Então, 2 anos depois, Deus chamou a Hazen Foss e deu a ele a mesma visão, pedindo que falasse aos outros, mas ele ficou com medo também. Foi então que Deus chamou Ellen Gold Harmon, uma frágil jovem de 17 anos, para ser a mensageira do Senhor. E ela aceitou. Em dezembro daquele mesmo ano, 1844, Ellen havia completado 17 anos. Em novembro, foi de cadeira de rodas visitar a senhora Haynes, uma amiga que reunia um pequeno grupo de amigas para orar. Ao se ajoelharem, o Espírito Santo se manifestou a Ellen, dando-lhe paz e segurança. Foi ali que Ellen recebeu a sua primeira visão. Durante aquela visão, ela disse às senhoras o que estava acontecendo. Ela estava procurando pelo povo do advento. O povo do advento eram as pessoas que ficaram esperando pelo advento, a segunda vinda de Jesus. Mas ela não estava encontrando em sua visão. Até que uma voz lhe disse: olhe outra vez e olhe mais para cima. Foi então que ela viu um caminho muito acima do mundo, no qual os crentes estavam viajando para a Cidade Santa. A atenção foi chamada para uma brilhante luz posta atrás deles no começo do caminho, que o anjo disse ser o clamor da meia-noite. Ali estava a resposta às suas orações. Ela mesma declarou: parecia estar cercada de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Quem era Ellen? Ellen e sua irmã gêmea Elizabeth nasceram em 1827 em uma pequena fazenda perto de Gorham, no Maine, Estados Unidos. Eram caçulas dos 8 filhos de Robert e Eunice. Seu pai era fazendeiro e fabricante de chapéus. Sua mãe, dona de casa. Quando Ellen tinha 9 anos, uma coleguinha de classe jogou uma pedra e acertou no seu nariz, deixando-a inconsciente por 3 semanas. Ela quase morreu
e ficou com a sua saúde bastante debilitada. Tentou voltar para a escola, mas não conseguiu continuar seus estudos. Sua saúde a impedia de estudar. Por isso, a sua escolaridade acabou sendo apenas o 3º ano primário incompleto. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 100 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 70 em português. Ellen Goldwhite é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima sobre o viver cristão feliz é Caminho a Cristo e já foi publicado em cerca de 150 idiomas. Ela era mais que uma escritora talentosa. Foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Santas Escrituras e para ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até o seu falecimento aos 87, Deus deu a ela cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variavam de duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos como inspirados por todas as pessoas. E a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo pelos leitores ocasionais. Aí você poderia me dizer, bom, mas há poucos programas atrás a gente estava estudando sobre o profeta verdadeiro e você disse que se uma igreja usa outro livro ou outros livros fora a Bíblia e se baseia neles para a salvação, que essa igreja não é a igreja verdadeira? E isso continua sendo a verdade? Você tem toda a razão em dizer isso. A Bíblia contém toda a verdade que já foi revelada ao homem. Depois da Bíblia, não pode haver nenhuma outra nova verdade, nova revelação. Acontece que o dom de profecia não é apenas para fazer previsões do futuro. O dom profético dado por Deus, desde a Bíblia, desde o Antigo Testamento, era principalmente para se ter a capacidade de ensinar as Escrituras. É exatamente isso que Ellen faz. Ela nunca acrescentou uma nova verdade, nunca trouxe uma nova doutrina, e nós devemos ser capazes de entender a Bíblia e explicá-la sem o auxílio de qualquer outro livro, mesmo os de Ellen. Só que, como alguém que foi inspirada por Deus, ela tem bons conselhos para a nossa vida, os quais nós não podemos desprezar. Aí outros poderiam dizer, mas você fica aí dizendo que ela foi inspirada por Deus, com que autoridade você diz isso? Nós podemos ver agora algumas declarações de Ellen White, que a ciência só veio a descobrir depois de muito tempo. Ashley Montagu escreveu em 1954 sobre as influências da mãe sobre o filho durante a gravidez. E isso foi uma grande novidade da medicina na época. Mas Ellen White já havia afirmado isto em 1890. Ela havia afirmado que atitudes e comportamentos da mãe afetavam diretamente o bebê antes mesmo do nascimento. Quer mais um exemplo? Você sabe que uma das descobertas mais recentes da psicologia é a de que temos inteligências múltiplas. E ultimamente só se fala em inteligência emocional. Mas Ellen White já escreveu no século passado sobre inteligência múltipla e inteligência emocional. Mais um exemplo? Em 1865, ela disse que é importante permitir que o sol e o ar fresco entrem nos quartos todos os dias. Apenas 80 anos mais tarde, o Dr. Lawrence Garrod, professor de bacteriologia da Universidade de Londres, descobriria que o sol mata as bactérias. Mais um exemplo, em 1905 ela escreveu que o café pode ser prejudicial à saúde. Só no século seguinte, cientistas descobriram que a cafeína, componente ativo do café e de muitos refrigerantes, altera o ritmo do coração e faz a pessoa ficar deprimida. Só mais um exemplo.
Em 1900, ela disse que uma dieta pobre estava causando a ruína de muitos jovens estudantes. Hoje, já se sabe sobre a influência da dieta no rendimento escolar e comportamento do aluno. Você gostaria de saber se Ellen White é uma profetisa verdadeira ou falsa? A Bíblia nos ensina alguns testes para sabermos se o profeta é verdadeiro ou não. Teste número 1, o que profetizou deve acontecer. Em Jeremias 28:9, encontramos o seguinte: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Se o que ele previu não aconteceu, nem precisa continuar no teste, ele já foi reprovado. Porém, esse não é o único teste, porque Jesus mesmo disse que o falso profeta pode fazer sinais tão grandes que pode até enganar. Ellen passa no primeiro teste, pois o que ela disse se cumpriu, como você viu. Teste número 2, a mensagem do profeta não pode contradizer a Bíblia. Paulo disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anunciar outra mensagem diferente do evangelho que temos pregado, que seja amaldiçoado. Em Isaías 8:20 está escrito: se eles não falarem desta maneira, de acordo com a lei de Deus e ao testemunho, não deem crédito. Ellen passa no segundo teste, pois nada do que ela diz contradiz a Bíblia. Teste número 3. O profeta tem que reconhecer a Jesus como Filho de Deus. 1 João 4, de 1-4, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tem muita gente dizendo por aí que Jesus é apenas um espírito evoluído, não aceitam como nosso Deus e nosso Salvador. Esses também não foram aprovados como profetas, nem as suas previsões merecem crédito. Ellen passa nesse terceiro teste, pois ela reconhece a Cristo como o único Salvador. E o quarto e último teste, segundo a Bíblia, teste do profeta verdadeiro. A vida do profeta deve ser exemplar. Em Mateus 7, 15 e 16 lemos: cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Se eu dissesse para você que Ellen White traz uma nova e boa e bela mensagem, eu não seria digno de crédito. Mas não é isso que eu quero dizer. Ellen White não é mais importante do que a Bíblia. Na verdade, ela mesma diz que é uma luz menor, guiando as pessoas a entender essa luz maior, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Salvação só em Jesus. Nós podemos receber o caminho, olhar para ele e andar por ele. Depende de nós. O que você vai fazer com mais essa verdade? Que o Senhor Deus abra a sua vida, o seu coração, e que você possa estar alerta para o que Deus nos tem ensinado. História
vemos remanescentes de Deus, gente que se entregou para ser somente seu. Levam a mensagem do Senhor, porta-vozes, profetas deste Deus que é amor. Quero ser remanescente teu, separado para revelar o teu querer. Ó meu Pai, eu quero ouvir tua voz. Vem cumprir em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Aleluia. O Senhor me julgará pela luz que recebi. Ele quer que eu obedeça o que eu já aprendi. Mas só um caminho leva a Deus. Cristo é a verdade que revela a salvação. Quero ser remanescente teu, separado para revelar o teu querer. Ó meu Pai, eu quero ouvir tua voz. Vem cumprir em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Quero obedecer ao ouvir a sua voz. Que a minha voz seja a sua voz em mim. Quero ser remanescente teu, separado para revelar o teu querer. Ó meu Pai, eu quero ouvir tua voz. Vem cumprir em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Oh, oh. Cumpra em mim. Cumpra em mim o teu querer. Vamos orar juntos? Deus amado, mais uma vez, ao terminarmos de estudar a sua palavra, encontramos uma verdade maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre seguros na sua palavra e somente nela. O Senhor nos ajude sempre a encontrarmos nela o consolo e a salvação. Mas que o Senhor nos ajude a abrir os olhos para aquilo que o Senhor tem dito para nós, através dos seus servos, os profetas. Permanece conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o tema de hoje para você talvez foi uma surpresa. Você viu que Deus sempre teve o seu povo remanescente aqui na terra. Ser povo de Deus é um privilégio, mas envolve muita responsabilidade. Você viu também que o remanescente dos últimos dias tem o dom do espírito de profecia. Você não gostaria também de conhecer um pouco mais a fundo este assunto? Então, é só pedir e lhe enviaremos a revista Princípios. Nela você encontra um guia de estudo, espaço interativo, são 23 temas intrigantes. E se, enquanto você estiver fazendo as lições, aparecer alguma dúvida, basta nos escrever, mandar um e-mail ou telefonar. E o plantão de dúvidas do Está Escrito estará à sua disposição.
Faça contato, estamos esperando você. Chegou a hora de dizer até o próximo programa. E até lá, não se esqueça. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero ser remanescente teu, separado para revelar o teu querer. Ó meu Pai, eu quero ouvir tua voz. Vem cumprir em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Aleluia. O Senhor me julgará pela luz que recebi. Ele quer que eu obedeça o que eu já aprendi. Mas só um caminho leva a Deus. Cristo é a verdade que revela a salvação.